tarde, retomamos aqui a nossa discussão que fizemos na outra vez. Na semana passada, na aula 12, né, cuja aula também eu fiz um apêndice, né, para fazer uma correção do final da aula 12, nós trabalhamos a eletrodinâmica anisotrópica, que é o fluido de Jacqui. E hoje a gente está trazendo, a gente já tinha falado aqui no curso, mas estou trazendo de novo a eletrodinâmica axiônica, que ela é, digamos, quase que um derivante, né, da equação de Kerr-Fluid de Jacqui. Aqui, por exemplo, na Kerr-Fluid de Jacqui, aparecia aquele parâmetro de velocidade de vetor de anisotropia. E aqui aparecia o parâmetro escalar Qi. Então, lembrando, a gente pode fazer esse mapeamento, né? O que era a eletrodinâmica axiônica, o que era o vetor V é o gradiente do áxion. E que era o escalar Qi é a derivada temporal do áxion. Então aparecia o V escalar V e aqui aparecia o V vetorial. Isso é o conteúdo da eletrodinâmica anisotrópica que nós discutimos na aula passada. Agora a diferença é que as equações de Maxwell elas são modificadas pela introdução não de um novo parâmetro, mas de um novo campo, né? Que é esse campo do áxion aqui, que aparece através de suas derivadas temporal e espaciais, né? Derivadas espaciais como gradiente e a derivada temporal está aqui. Então, e aí depois nós temos uma equação também extra do áxion, está aqui. A gente também já tinha até tirado em uma aula anterior, aí um tempo atrás, talvez no mês de maio, a gente tem tirado aqui o tensor de energia e momento total, né, até eu discutir com vocês a questão da pressão de radiação devido ao áxion. Então essa é uma nova eletrodinâmica, né? Então nós temos o áxion acoplado aqui às equações de Maxwell. Então o acoplamento é dado por essa constante de acoplamento G. Então G é a gama, né? É a constante de acoplamento, né? Constante, vamos colocar assim, de acoplamento fóton áxion. Então ela vai emitir, a gente está vendo aqui, né? São parâmetros, aqui ó, permeabilidade magnética do vácuo, a velocidade da luz, mas o parâmetro novo que a gente tem aqui é o que acopla. E aqui nós temos o acoplamento também do fóton ao áxion, quer dizer, aqui está o setor do fóton acoplado à equação do áxion, e aqui nós temos as equações do fóton com a interferência, né, com o acoplamento do setor de áxion, certo? Então, se a gente quiser, perdão, G a gama igual a zero, quer dizer, apagar o acoplamento fóton-áxion, a gente reobtém Maxwell e reobtém a equação de Bohr-Gordon livre, né? Vocês estão lembrados também, a gente tinha falado em aulas anteriores, que esse lambda A ele é o comprimento de onda ponto do áxion, ou seja, está associado à massa do áxion, pH cortado sobre a massa do áxion vezes C. O que os experimentos buscam, né? Vamos dizer assim, aprimorar, restringir cada vez mais a região de parâmetros? Tentando, através dos experimentos que são feitos, né, em aceleradores, como no caso do LHC, e também experimentos de outra natureza, como com lasers superpotentes, experimentos assim, de observações astrofísicas, tentar restringir qual é a região de parâmetros GA e quais são as possíveis massas do ácido. Será que esse ácido, então, é um candidato à matéria escura? Então, será que esse ácido ele pode ser muito leve? Então, tem várias parametrizações, tem situações em que considera o ácido muito pesado, ou o ácido muito leve, com massa na faixa de 10 a menos 5 elétrons-volts, ou então ácidos muito mais massivos também já na faixa do GeV. Então isso é uma região muito ampla de massas possíveis para o ácido e de constantes de acoplamento fóton-ácido. É física nova, então está tudo em busca, tudo em alto mar. A gente está tentando buscar regiões de parâmetros onde a teoria possa se adaptar melhor, né? Ficar melhor com os dados experimentais que vão sendo obtidos gradativamente, né? Então essa é a eletrodinâmica axiônica. Eu coloco isso porque vocês estão todos, né, ligados à física experimental, então em certo momento vocês sentam a colaboração LHC, vocês vão vir ao CR, e aí muitos seminários, muitas discussões nas colaborações, fala-se de ácido, fala-se de dark fóton, fala de monopólio, fala-se de monopólios magnéticos, né? Fala-se de muitos objetos que podem ser discutidos no curso de eletromagnetismo. Então, é nesse sentido que eu estou tentando trazer essas discussões para vocês, não tanto para aprofundar muito, né? Sabendo dos interesses de vocês e das pesquisas, né, que vocês estão fazendo, tentar localizar vocês um pouco com essas novidades de física além do modelo padrão.
Então, nós temos todos esses elementos, por exemplo, o fotino, né? Os neutralinos, ou seja, as partículas que vêm da supersimetria. Aí nós temos o quartzo, temos o foto escuro, temos o dark photon, aí temos um monte de partículas, as WIMPs, né? Wave Interacting Massive Particles, né? Então tem os ALPs, né? Que é Axion Like Particles, que são embaixo do áxion. Tem toda uma categoria de novas partículas, né? Que são da mesma categoria que o áxion. Então os ALPs, Axion Like Particles. Então, esses ALPs aqui também são uma novidade grande que algumas colaborações do LHC estão tentando buscar, né, regiões de parâmetros que possam cada vez mais vincular essa física desses ALPs. Né? Mas dentro desses ALPs, né, Axion Like Particles, o mais notável, o mais assim, até popular, é o próprio Axion, que é o que a gente anda estudando aqui, anda discutindo aqui. Muito bem. Então, vamos pensar o seguinte: o que eu posso fazer? Essas equações são não lineares. Por exemplo, na equação eletrodinâmica isotrópica, é um conjunto de equações lineares. Por quê? No lugar do gradiente desse campo, eu tenho aquele vetor de anisotropia. Então, o vetor de anisotropia é um parâmetro externo, ele não é um campo que se propaga. E aí eu tenho a primeira potência de B. Depois, também na eletrodinâmica axiônica, aqui na derivada temporal lá, eu tenho aquele escalar I. Também é um parâmetro externo, primeira potência em B. Aqui é o V, primeira potência em E. Então, as equações da eletrodinâmica axiônica são lineares. No caso da eletrodinâmica anisotrópica, no caso da eletrodinâmica axiônica, o que nós temos aqui já não são mais parâmetros externos, são campos. Então, esse campo aqui tem uma equação de propagação. O campo do ácido ele tem a parte ondulatória, tá? Aqui a parte massiva, a parte de massa, e aqui a fonte, né? Quer dizer, o que está alimentando o ácido? Esse acoplamento com o fóton, campo elétrico, campo magnético com o fóton. E quem é que está trazendo novos efeitos para as equações de novo? É o ácido, através da constante de acoplamento com o fóton. Então, essa equação, esse conjunto de equações, essa eletrodinâmica é não linear, porque agora eu tenho um produto de campos. Então, aqui é linear no campo, quadrático nos campos. Linear, linear, linear. Agora, quadrático nos campos, quadrático nos campos. E aqui, isso aqui é quadrático também nos campos. Isso aqui é uma equação linear, uma equação de onda normal. Se ela fosse homogênea, seria uma equação típica de Klein-Bott. Agora, esse termo aqui está mostrando uma não linearidade. Porque eu tenho, na verdade, aqui a equação do ácido, e aqui eu tenho um quadrático do setor do fóton. Então, conjunto de equações não lineares. O que significa isso? Significa se eu conhecer uma solução A1 para os ácidos, em campos E1 e B1. Então, se eu tiver essas soluções das equações e tiver paralelamente uma outra solução, então não vale mais o princípio da superposição. Se A1, E1, B1 fecham essas equações separadamente, A2, B2 e A2 fecham essas equações, a soma não fecha essa equação, porque eu tenho esses termos quadráticos aqui. Né? Então, é uma eletrodinâmica não linear. Nós temos também um estudo bastante efervescente sobre efeitos não lineares no eletromagnetismo. A gente já falou disso no início do curso também. Mas aí, a não linearidade, ela está toda no setor eletromagnético. Aqui não. A não linearidade, ela vem do ácido, porque o ácido se acopla ao fóton e aí gera esses termos aqui, que são termos quadráticos, né? Então, já gera essa não linearidade. Não é uma não linearidade intrínseca ou puramente eletromagnética. É uma não linearidade advinda desse acoplamento do ácido com o fóton. Muito bem. O que a gente pode perguntar? A gente pode pensar, o que é muito discutido em conexão com a eletrodinâmica axiônica. Entre outras coisas, o efeito chamado efeito Primakov, que é o efeito que vai estudar como o campo eletromagnético reage à presença desse ácido. E vice-versa, como o ácido ele reage à presença de um campo magnético externo. Então vamos supor o seguinte: suponhamos que a gente queira estudar essas equações na seguinte situação. Nós temos um campo magnético de fundo,
Então, um campo magnético dado, vamos dizer, fixado no laboratório, pode ser um campo magnético de um acelerador, como o caso do RHC, pode ser um campo magnético galáctico, né? Um campo magnético de uma estrela de nêutrons, um campo magnético de uma magnetar. Um campo magnético externo. Então, suponhamos que a gente tem B0 para nós, que B0 grande, um campo magnético externo, campo magnético externo, fixado. Vamos dizer, é um campo de fundo, é um vector, é um campo de fundo. E vamos tomar uma primeira situação, um campo magnético constante no tempo e homogêneo no espaço. Então, B0 é um campo magnético constante e homogêneo. Como, por exemplo, a gente tem exemplo, aproximadamente, é o campo de um magnético de um solenoide, por exemplo. Né? Então, é constante, então, derivado temporal de B0 é zero. E homogêneo, as derivadas espaciais de B0 são todas nulas também. Então, é um campo que todas as derivadas passam por. É como se a gente estivesse, por exemplo, tentando fazer um experimento numa região do espaço onde a gente pode aproximadamente ter um campo magnético uniforme, por exemplo, vamos dizer, na região interna de um solenoide, onde o campo magnético também é aproximadamente uniforme. Né? Então, de qualquer maneira, o campo magnético externo fixo, né, que a gente chama de campo de fundo, background field, perdão. Então, vamos tentar pensar o seguinte, e aí, nesse campo magnético externo, nós temos a propagação, vamos dizer assim, temos uma radiação eletromagnética que se propaga. Pode, por exemplo, ser um laser, né? Uma radiação emitida por uma estrela, algum tipo de radiação eletromagnética, pode ter raios gama, pode ser raio-x, sei lá, algum tipo de emissão, né, galáctica que pode ser, ou até uma onda eletromagnética que vem de um gamma ray burst, né? Então, uma onda eletromagnética que se propaga. Essa onda eletromagnética ela vai ser caracterizada por um campinho E e um campinho B. Então, nós estamos chamando de E pequeno e B pequeno o campo eletromagnético que se propaga, como se tivesse um laser. Então, tem um campo magnético externo, sim, e vou mandar um laser nesse campo magnético externo. Esse laser é uma onda eletromagnética em campos elétrico e magnético E e B, regidos por aquelas equações. E tudo isso num cenário onde existe átomo. Quer dizer, tudo isso, né, quer dizer, essa, vamos dizer assim, este cenário em um meio deste cenário no vácuo com a hipótese de existência máxima. Vernasta pelas equações assim. Certo? Está clara a situação? Então eu tenho um ambiente, nesse ambiente tem um campo magnético que domina esse ambiente, e eu vou estudar luz, algum tipo de onda eletromagnética que se propaga nesse vácuo, em presença desse campo magnético externo, e supondo que exista átomo. O que nós queremos ver? Como esse campo magnético vai modificar, vamos dizer assim, vai interferir na relação entre o fóton e o átomo. Está clara a questão? Então, por exemplo, nós estamos falando do vácuo. Né? O vácuo, a gente sabe, o vácuo tradicional, o vácuo da eletrodinâmica de Maxwell, o vácuo é o vazio. Né?
Então, nós temos a velocidade da luz igual a C, índice de refração igual a 1. Agora, nós estamos falando de um vácuo, né, onde nós temos o áxio aí presente, né? Então, nós temos uma não linearidade imposta pelo áxio e um vácuo onde existe um campo magnético externo. A pergunta é, a existência desse áxio, né, faz com que esse campo magnético externo possa se acoplar ao áxio e ao fóton que se propaga e aí modificar as propriedades eletromagnéticas do vácuo. Eu posso ter um vácuo agora que tem birrefringência, como foi o caso da eletrodinâmica anisotrópica. O vácuo se torna birrefringente. Aqueles parâmetros externos dão birrefringência no vácuo. E a gente se lembrando que o gradiente de A faz o papel de uma anisotropia e que a derivada temporal do A faz o papel daquele escalar que está associado à anisotropia. Então, se a eletrodinâmica anisotrópica tem vácuo birrefringente, a questão é a eletrodinâmica psiônica também tem tudo para ter um vácuo birrefringente, ou seja, o vácuo da eletrodinâmica deixa de ser vácuo por causa da presença desse campo magnético externo e da não linearidade imposta pela interação do fóton com o áxio. E aí o vácuo apresenta propriedades materiais, tá certo? Então, vamos colocando. Então, o que para nós que é importante é o cenário que tem que estar bem estabelecido. Daí agora é só fazer cálculo químico, né? Coisa mais simples. Então vamos lá. O que eu vou pensar? Quem é o meu campo? Então, esse sistema aqui de equações, a eletrodinâmica psiônica, ela está descrevendo o problema todo. Então eu tenho campo elétrico, campo magnético e áxio. Meu campo elétrico, então, que vai estar nessas equações, não é o campo elétrico da onda eletromagnética apenas. Vai ser. Pois não? Sim. Isso é se for esse efeito Primakov, que ele vai descrever como que o campo vai se comportar na presença do áxio, né? Quer dizer, como o áxio e o fóton interagem em presença desse campo magnético externo. Como esse acoplamento Isso, vai... reage ao campo magnético externo, porque esse campo magnético externo, né, ou o campo elétrico externo, o campo eletromagnético, né, ele vai alterar, ele mexe na equação do áxio e o áxio mexe na equação do fóton. Então, o fenômeno do efeito Primakov, porque o efeito Primakov consiste no fato de que um áxio se propaga no campo magnético, ele pode se transformar num fóton. E vice-versa, o fóton vem, se emite um fóton no campo magnético externo, se houver o áxio, teoria indica que o fóton pode se transformar num áxio. Aí agora, claro, isso é teoria. O que a gente tem que chegar agora é se esse fenômeno é verificado experimentalmente, certo? A questão do vácuo é uma consequência Isso, disso. a questão do vácuo é uma consequência. Como o vácuo vai reagir a essa física que está se processando. A interação fóton-áxio e presença do campo magnético externo, certo? Então, vamos dizer o seguinte, o nosso campo elétrico, eu só tenho um campo elétrico na onda, eu não tenho um campo elétrico de fundo. Nesse caso, então nós vamos tomar uma situação particular. Nós vamos estudar a existência, quer dizer, como a eletrodinâmica psiônica vamos dizer assim, ela se processa, né, em presença de um campo magnético externo. Não tem campo elétrico externo. Então, o único campo elétrico que está em jogo é o campo elétrico da onda que se propaga. Agora, o campo magnético da eletrodinâmica, quer dizer, o campo magnético total vai ser o campo magnético de fundo, né? Que talvez até eu me chame de B0, mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar de B background, vou dar um Bzinho assim, B. Isso significa, ou então B em português, BF, campo magnético de fundo, que é aquele campo constante, eu chamei de B0, é o antigo B0, né? Então, só para lembrar. Eu vou passar a usar essa notação BF no lugar do B0, que é o campo magnético externo constante e homogêneo. Então tem um campo magnético externo que é um campo de fundo, quer dizer, ele é um campo espectador que vê uma física ocorrendo, mas ele vai induzir, como ele é um campo que se soma ao campo da onda que se propaga, porque nós temos então B pequeno. Então, o campo magnético total no espaço, né, é o campo magnético de fundo pré-existente, que eu fixei no laboratório, ou é o campo de algum objeto, né, astrofísico, não importa, e esse campo B pequeno é o campo da onda que se propaga. Então, eu tenho um vácuo, tem esse meio, tem um campo magnético, agora eu não tenho uma anisotropia, eu tenho um campo magnético externo que, no fundo, fixa uma direção. Então, esse campo magnético externo, ele é homogêneo, né?
Então é fixo na direção privilegiada de fixo, uma isotropia. E nós temos o campo B que se propaga. E claro, nós temos o campo do áxion. Então esse é o sistema de campos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir nessas equações o campo elétrico. Então o campo elétrico aqui vai ser o próprio campo da onda. Então aqui vai ficar um campo E pequeno. O campo magnético aqui vai ser o campo magnético total. Então aqui vai aparecer o campo magnético de fundo, que é aquele campo constante externo, mais o campo magnético da onda que está se propagando. Então isso aqui é igual a zero. Então é a equação do Pauli. Então nós temos dois termos aqui. Agora isso aqui já linearizou. Esse termo aqui, daqui saem dois termos. Gradiente de A escalar BF, gradiente de A escalar B. Esse campo aqui, agora, esse BF é um campo fixado, ele faz papel de um parâmetro, ele não é um campo que se propaga, é algo dado. É o que eu estou supondo também, que é aquela questão da Becker e Asch. Eu tenho um campo magnético. Quando eu jogo um laser, a questão é, esse campo magnético for bastante intenso, quando a gente joga o laser, a gente não espera que o campo magnético do laser modifique esse campo que é o campo de fundo. É como se eu estivesse estudando, por exemplo, o problema da queda livre na Terra. A Terra faz a queda livre do objeto, mas a queda livre que o objeto causa na Terra, a gente não vê a aceleração que a Terra adquire muito pequena. Então, quer dizer, os objetos massivos aqui na Terra, eles não são assim. Pegar um objeto massivo, por exemplo, um objeto massivo, qual é a minha interferência no campo magnético da Terra? É zero. Então, eu não tenho o campo magnético da Terra, nem me percebe. Então, é isso aí que a gente vai dizer. O campo magnético de fundo, ele é forte o suficiente, né, para não sofrer efeito do campo magnético do laser, ou do próprio áxion. Ele é um campo fixo, então ele é dado fixado e ele permanece fixo com essa física ocorrendo. Então isso é a ideia do campo de fundo. É como se eu estivesse estudando movimento de partículas leves no campo gravitacional. Então as partículas leves, elas têm seu movimento definido pela gravitação, mas elas não chegam a alterar o campo gravitacional da estrutura na qual elas estão imersas. Então essa é a ideia. Então esse aqui é o campo de fundo, né? Então ele não muda. Quem se propaga, quem tem dinâmica é o campo do laser e o campo do áxion. Então aqui é a mesma coisa. Agora, aqui a divergência, aqui o campo elétrico. O campo elétrico total é o próprio campo do laser. Está aqui o E. Agora o campo magnético vai ser de V0 mais B. Só que a derivada temporal do B de fundo é zero. O campo magnético de fundo é constante. Então, quem vai ficar aqui vai ficar só o campinho do laser. Então, eu tenho uma equação de Faraday-Lenz para os campos do laser. Aqui é a mesma coisa. A divergência do campo de fundo é zero. Por quê? Porque o campo de fundo é homogêneo. Ele não tem derivadas espaciais. Ele é constante no espaço. Então, quem vai aparecer aqui teria BF mais B pequeno. Sobra só o B pequeno. Então, eu tenho a equação de Gauss do magnetismo para o campo magnético pequeno. Aqui é a mesma coisa. O rotacional desse B grande vai ficar só o rotacional do B pequeno. A derivada temporal do A. Agora aqui vão aparecer dois termos, né? Aqui vai aparecer, vamos botar assim, a derivada temporal do A vai se acoplar ao BF mais o B pequeno. E aqui eu tenho esse termo menos, né? E 0 sobre C está aqui. De novo aqui. Aqui é só o rotacional do campo E pequeno. E aqui é só a derivada temporal do E pequeno. Por quê? Porque o campo elétrico total é só o campo da onda que está se propagando. Mas o campo magnético total é um campo pré-existente no espaço, o campo de fundo, mais o campo magnético da onda que está se propagando. Então, nessas equações, eu tenho que fazer essas substituições. Aqui o A modular, aqui é a mesma coisa. O E grande é o E pequeno. E o B grande é o BF mais B pequeno. Então, as coisas estão começando, é o que a gente está fazendo uma chamada linearização. O que seria linearização? Isso é muito comum, porque quando a gente estuda ondas gravitacionais, né, as equações de Einstein são altamente não lineares. A gente faz uma linearização do campo gravitacional e a onda gravitacional que é medida é a perturbação na linearização que a gente fez. A gente faz, supõe que eu vou trabalhar em primeira ordem naquele campo que se propaga, naquela perturbação que está se propagando.
Então, nós vamos querer manter essa ideia. Então, isso aqui é o cenário. Agora, vamos ver em que aproximação nós estamos calculando. É uma aproximação? Sim. É uma boa aproximação ou uma má aproximação? Os experimentos, né, as comprovações experimentais poderão dizer. Qual é a minha pressuposição? Qual é a minha hipótese de trabalho? Eu vou supor que o campo de fundo é forte o suficiente, né, para eu poder tratar os campos eletromagnéticos como verdadeiras flutuações. Ou seja, a ideia é linearizar a linearização das equações de campo a linearização das equações de campo frente ao campo magnético. Ou seja, vamos trabalhar esse termo aqui, esses termos quadráticos dos campos, esse termo aqui, ó, divergência de A, gradiente de A escalar B pequeno. Isso aqui é quadrático das flutuações. Quer dizer, então a gente está supondo que vamos apenas, né, vamos manter apenas os termos lineares, isso que a gente chama de linearização, fóton, né? Na verdade o fóton é esse conjunto, né? E D e máximo. Então vamos manter apenas termos lineares, por isso que se chama linearização do problema. Então, esse termo aqui, ó, divergência de A, gradiente de A escalar B pequeno, esse termo então é abandonado. Pergunta é, dentro dessa aproximação, será que eu tenho algum efeito que possa ser relevante, que vale a pena discutir? Por que isso é importante? Estou perguntando. O Axion é uma proposta de uma partícula hipotética. A física já teve exemplos, né, de muitas partículas hipotéticas, né, que resistiram às medições por décadas, né? Foi o caso, por exemplo, do bóson de Higgs. O bóson de Higgs ele foi previsto, né, como uma partícula hipotética em 1964, mas a descoberta dele só aconteceu em 2012, né, 48 anos depois. Os neutrinos eram partículas hipotéticas ao longo da década de 30, década de 40, quando foi em 56 aparece a primeira família de neutrinos. Os quarks eram partículas hipotéticas, né, propostas em 1964. Os quarks só vêm a ser identificados indiretamente em 1969 e 70 nos experimentos dos LHARP. Justamente esse experimento aqui, né, que é o tipo de Melasses Scattering, que foi utilizado lá no acelerador linear dos LHARP, né, na Universidade da Califórnia. Depois a gente tem outras partículas hipotéticas, né? O positron, o antinêutron, o antipróton, as antipartículas, elas também foram previstas, eram partículas hipotéticas que foram identificadas experimentalmente, né? Depois nós tínhamos outras partículas hipotéticas, né? O próprio lepton tal, né? O lepton tal, que é a terceira família de lepton, né? Elétron, muon e tal. O tal também, ele foi proposto por argumentação de simetria em 1972, só foi descoberto em 77. Então, a gente está muito acostumado com partículas hipotéticas. O Axion é uma partícula hipotética, né? Ele é previsto para resolver um problema na QCD, né? Não é previsto, ele é proposto a partir de um problema na QCD, que é o problema da violação de CP forte, o chamado mecanismo de Petrie-Quinn,
né? Então, nesse mecanismo, introduz a ideia do áxion e ligado, todo esse problema está ligado ao pequeníssimo momento de dipolo elétrico do nêutron. E aí isso gera uma física, traz a suposição de que por trás disso tudo a gente possa identificar uma nova partícula, que é o áxion, e esse áxion acaba se tornando, se consolidando na comunidade por ser um pouco candidato à matéria escura. Aí aparece a discussão da matéria escura, a discussão da matéria escura aí aparece no final dos anos 70, com a supersimetria, porque a supersimetria traz várias partículas hipotéticas que também não estão no modelo padrão, os neutralinos, os charginos, os quartos escalares, os scalarinos, os scalar electron. Então, a supersimetria ela tem um cesto bem povoado, né, bem abundante de partículas hipotéticas. Então, a física, né, a gente vai vivendo sempre essa maratona de identificar partículas hipotéticas, não identificar, propor partículas hipotéticas para descrever algum cenário físico e esperar que algum experimento vá identificar essas partículas. Então, é o caso do átomo. Então, se a gente faz essas aproximações e tira algum efeito físico associado a esse áxion, junto com a eletrodinâmica, e por que eletrodinâmica? Por que eu não coloco o áxion para interagir com o elétron? Claro que eu posso, mas por quê? Porque os experimentos da elétron, experimentos com luz, com laser, são experimentos muito precisos. A eletrodinâmica é a teoria física mais precisa, uma parte em 10 trilhões, uma parte em 10 a 13. Então, eu sempre vou bater a precisão, né, do eletromagnetismo e buscar efeitos de outras físicas no eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo é uma teoria muito precisa e tem experimentos de altíssima precisão, né? Então, a gente se recorre sempre ao eletromagnetismo. Posso recorrer às interações fortes também, mas o nível de precisão, as barras de erro da PCD são muito maiores do que as barras de erro da QED. Então, por isso a gente se localiza áxion como fóton. Agora, estamos fazendo uma aproximação? Sim. Vamos ver o que essa primeira aproximação nos dá. Se ela nos der algum efeito interessante, vamos tentar medir. Se der certo, significa que esse é um bom caminho. Se não der certo, está cá. Você recomeça, né? Então é isso. Tá claro, eu quero colocar para vocês, vocês vão experimentar, né? Eu sou teórico, né? Eu quero estabelecer um diálogo com vocês, né? Pensando que muitas coisas para mim parecem muito interessantes, para vocês podem ser desinteressantes, né? Porque vocês não pensar em detalhes, matemática, não é isso que se espera de vocês, né? Se souber, ótimo, né? Eu conheço experimentos. Enrico Fermi, por exemplo, talvez tenha sido um dos maiores teóricos, mas quando ele era, na verdade, um dos maiores, foi o maior experimental. Eu acho que Rutherford e Fermi foram os dois maiores experimentais do século XX. Fermi é fantástico. Os livros do Fermi na Itália, os livros que ele fez no ensino médio, de termodinâmica, de mecânica, são fantásticos. O cara sabia muita teoria, e além de ser talvez o mais brilhante experimental depois de Rutherford. Então, a gente está falando assim, buscar um diálogo comum. Para vocês, eu entendo, a geração de vocês é outra geração, né? Vocês têm uma geração muito mais pragmática, precisam de resultados o mais cedo possível. Então, não adianta ficar enchendo o quadro de forma matemática, então vocês têm que buscar experimento, analisar dados, né? Verificar problemas estatísticos com os dados, fazer Monte Carlo, fazer simulação de evento. Bom, a vida de vocês é completamente diferente da nossa. Então, em respeito à vida de vocês, eu estou procurando trazer para vocês uma linguagem de cultura dentro do eletromagnetismo, porque é também chato chegar. Uma vez eu recebi essa crítica de um colega italiano, que fez doutorado comigo, ele é pesquisador do CERN. Ele falou para mim que, muito educadamente, mas que ele estava achando que os experimentais estavam chegando lá, sabiam muito pouco a teoria, pelo CERN, o pessoal experimental sabe muito a teoria. Eu digo sempre uma coisa, eu faço muito supersimetria, minha carreira assim, comecei meu doutorado, fiz meu doutorado. Meu embalo na física foi pela supersimetria. Até hoje trabalho em supersimetria, não tanto, mas trabalho. Eu vejo que eu acredito, assim, eu sou menos defensor da supersimetria do que muitos experimentais do CERN. Você chegar no CERN, pronto, certo? Alguns experimentais dizer que você acha que supersimetria é besteira, ele vai ficar irado. Os experimentais do CERN acreditam em muitas teorias que os próprios teóricos têm mais resistência, às vezes, a defender. Porque aquilo ali é a vida dele. Então, o cara também está fazendo aquilo que ele acredita. Por Bóson de Higgs, durante décadas. Você falou, não, Bóson de Higgs, o mecanismo de Higgs é uma coisa muito trabalhada, muito, vamos dizer, barroca, para que seja verdadeira. Então, muitos teóricos falavam, vamos buscar mecanismos alternativos. E houve muita física boa, buscando mecanismos alternativos ao mecanismo de Higgs. Nada se encontrou melhor do que o mecanismo de Higgs, mas os experimentais acreditaram e foram sim achar.
Então, às vezes, né, o experimental tem mais fé numa teoria do que o próprio teórico. Eu digo isso porque o próprio paper que lança o Bóson de Higgs em 1976, o trabalho do professor Higgs é de 64. Ele fez o trabalhinho dele, encontrou o campo, encontrou a partícula, o Salão fez o trabalho, todo mundo fez. 64, 65 foi o boom de mecanismos de Higgs na física, tudo teórico. Em 76, John Ellis, uma americana chamada Mary Gaillard e um grego, Dimitri Nanopoulos, eles fazem um paper belíssimo, de 1976, e nesse paper eles vão estudar a fundo o que é o campo de Higgs, dado no modelo padrão, 76. E aí eles denominam, usam, né, em vez do John Ellis era escocês também, e o professor Higgs escocês, em homenagem, quando eles chamavam Bóson de Higgs, Kibble, Englert, né? Podia chamar, às vezes, Bóson de Higgs. E aí, nesse trabalho, eles fazem todo o perfil desse Bóson. Mas no final, se vocês lerem o último parágrafo desse trabalho, eles dizem, depois de todos esses esforços, é um trabalho longo, muita fenomenologia, ele fala, não encorajamos que se comece uma busca, porque tudo isso é uma aventura. Mas só para os experimentais acreditar. A partir de 76, comecei meu doutorado na Maciça, né, em 78, já começou a busca lá, na época era o LEP, era antes do LEP, era o PP Barra, né? Tinha colaboração U a 1 e U a 2, estava buscando a descoberta do W mais ou menos zero, achava o W mais ou menos zero. Qual é o próximo passo? Encontrar o Higgs, aí sai do PP Barra e vai para o LEP, Large Electron Positron, né? Que é o papai do LHC. Aproveitou-se o túnel do LEP para fazer o LHC. E aí a busca era Higgs. Então, os experimentais estavam em cima do Higgs. E muitos teóricos já tinham abandonado. Não, vamos para outra coisa, porque não é o mecanismo. Talvez a gente substitua o mecanismo de Higgs pela não quebra espontânea da simetria, né, que é o Higgs, a quebra dinâmica de simetria, e simetria por transmutação dimensional, simetria por dimensões. Eles aí são um monte de mecanismos, porque os teóricos acharam que o mecanismo de Higgs não era muito provável. E a parte se gosta. Então, eu estou colocando isso porque, às vezes, é preciso que o experimental também tenha um bom conhecimento de teoria. Então, quando eu recebi essa crítica do meu colega, ele foi muito educado, em um momento desabordou, o que está acontecendo que os caras não estão chegando aqui, não sabem muito bem interação fraca, estavam também, foi os meus primeiros anos de CBT. Aí, por isso, eu comecei a dar com o Sebastião o curso de interações fundamentais, QCD, eletrofraca. Começamos a trabalhar um pouco nisso para o cara que vai lá, o experimental, tem uma cultura, sabe falar sobre ácido, sabe que é uma partícula supersimétrica, sabe por que está se buscando supersimetria, sabe quais são as escalas. Então, eu acho que é importante que vocês tenham essa cultura. E o curso de eletromagnetismo, ele traz muitas coisas interessantes que eu posso, quer dizer, poderia ser um curso do Jackson, né? Acho que ele não fala nada disso, mas o monopolo magnético, né? O que o Jackson fala? Uma seção miserável, de pequena, paupérrima, né? Então, o monopolo magnético é uma grande busca do LHC. Ela olhar a colaboração moedal, não só a moedal, o próprio CMS e o átomo vão buscando monopolo magnético. Então, como pode um experimental não ter uma linha ideia do que é o mecanismo de Schrödinger, do que é o mecanismo de Schrödinger do campo elétrico, ou o mecanismo de gerar monopolos magnéticos, quer dizer, criar, né, a partir de campos magnéticos muito intensos para de monopólios e antimonopólios. Isso é uma busca do certo. Tem 2 anos atrás teve um workshop só sobre isso, vamos ser experimentais, né? O efeito dual do efeito Schrödinger. O efeito Schrödinger é você ter um campo elétrico muito intenso no vácuo. Você pode gerar pares de mais ou menos, porque o campo elétrico muito intenso ele tem muita energia, ele vai ter energia superior a 1 MeV para gerar um par de elétron oposto. Agora, se você tem um campo magnético muito intenso, você pode gerar um par de monopólio e antimonopólio. Então, busca-se monopólios e antimonopólios no LHC. E o experimental não pode da deriva, né, ao largo desse conhecimento. É por isso que eu estou trazendo essa discussão, só para justificar. Tá? Beleza, então retornando. Então vamos trabalhar linearmente. Então vamos esquecer os termos quadráticos nas perturbações, ou seja, nas excitações que se propagam. Esse termo aqui é quadrático, então não vou mais incluir esse termo. Vai sobrar só esse termo, o fundo e primeira ordem no ápice. Então eu estou eliminando efeitos que sejam de segunda ordem dos campos. Então, são desconsiderados, é isso que eu estou falando. Termos quadráticos nos
os campos se propagam. Então, isso é o que a gente chama de linearização. Eu estou eliminando os termos quadrados. É aproximação? Sim, é aproximação. Vamos obter um resultado? Sim. Esse resultado vai ser escrutinado, vai ser checado, não vai dar pena não. Então, vamos esquecer esse termo aqui que é quadrático. Aqui é tudo linear. Aqui linear, aqui linear. Esse termo aqui ó, já seria quadrado. A derivada temporal do áxon vezes o campo magnético do laser. Então, esse termo aqui pode ser abandonado. Vai sobrar a derivada temporal do áxon acoplada com o campo magnético externo. Aqui, o gradiente do áxon, ficou só com o campo elétrico. E aqui, na equação do áxon, eu tenho esse produto escalar do campo elétrico pelo campo magnético do laser. Esse aqui sai. Então, o que vai me sobrar é o termo linear. O campo magnético de fundo escalar do campo elétrico do laser. Então, nós vamos considerar esse sistema de equações aqui. Então, vamos apagar os termos que seriam quadrados. Então, sobra esse termo aqui. Então, você já começa a ver que esse campo magnético de fundo está interagindo aqui com o gradiente do áxon. O gradiente do áxon era a nossa antiga anisotropia. Isso aqui fica, esse termo aqui então sai, então fica a derivada temporal do áxon, e aqui fica o campo magnético de fundo, que é dado, um dado fixo. Aqui, desculpa, esse termo aqui é quadrático. Rotacional, o gradiente do áxon, o campo elétrico da onda. Então, esse campo aqui é quadrático naquilo que se propaga, é o A e o E. Esse termo aqui todo está fora. Esse termo aqui é linear. E aqui é esse termo que está fora. Então, fica a escalar média. Então, já podemos apagar esse termo aqui completamente. Então, a equação de Ampère-Maxwell fica essa aqui. Ela tem uma contribuição vinda do acoplamento da derivada temporal do campo do áxon com o campo magnético externo, fixo, um background. Aqui, o gradiente do áxon, na equação de Gauss do campo elétrico, se acopla ao base, ao campo de fundo. Então, nós temos esse sistema de equações. Tudo linear agora, tudo primeira hora. Então, se o sistema é linear, onda plana é a solução. Então, a gente, em física, a gente está sempre buscando aproximações. Oscilador harmônico, a gente quer reduzir a vida, osciladores harmônicos de ondas planas. Por quê? Porque são soluções de uma primeira, aproximação linear. Depois que os termos de correção da não linearidade. Mas a gente sempre começa imaginando uma situação mais, vamos dizer assim, imaginando uma situação mais tratável, que a gente possa controlar melhor. Claro, resolver um sistema de equações diferenciais acopladas não lineares é muito mais complicado. Tem técnicas matemáticas, tem capotes matemáticos, mas as soluções às vezes são muito complicadas, porque dependem muito de pequenas oscilações nas condições iniciais. Vamos pegar um caso mais simples, que é o sistema linearizado. Afinal de contas, muitas coisas foram descobertas pela linearização, ondas gravitacionais. Se a gente pega as equações de Einstein da relatividade geral, a gente faz aquela aproximação, supõe que o espaço-tempo é plano, tem uma perturbação, a famosa perturbação H-mini, que é pequeníssima, é muito, muito sutil, mas que se propaga, como tem, por exemplo, uma colisão de buracos negros ou um colapso estelar, posso produzir ondas gravitacionais, porque essas ondas gravitacionais elas são descritas pela primeira aproximação, pela aproximação linear das equações de Einstein. A gente faz a linearização das equações de Einstein para obter as equações gravitacionais. Então, é lícito em física fazer isso. Claro, respeitando a aproximação, sabendo que se a gente tiver um campo gravitacional muito intenso, aí essa linearização já não é tão boa. Se eu pegar a onda gravitacional perto da fonte, perto do buraco negro, campo gravitacional muito intenso, não dá para eu linearizar. Só que esse buraco negro está a milhões de anos de luz de nós. Quando a onda gravitacional chega aqui, ela já é uma perturbação muito sutil, tanto é que levou 100 anos para eu descobrir. E aí você pode fazer a linearização. Essa é a situação. Então, por isso que a gente está fazendo essa linearização. Então, vamos imaginar o seguinte: tem a solução do meu campo elétrico, vamos pegar as soluções de onda plana. É o E0, amplitude complexa, como a gente fez as outras vezes, exponencial de kx. Ômega t. Campo magnético se propaga, campo do laser. Na
mais o conjugado complexo, né? Como a gente fez da outra vez. Então, isso aqui dá para nós o quê? A parte real do vetor é zero vezes o cosseno de kx menos ômega t mais i vezes a parte imaginária do é zero, não, menos é zero imaginário seno de kx menos ômega t. Então essa é a solução de onda plana real. Ou seja, quando dizemos o seguinte, na verdade a gente faz sempre isso, porque esse é zero aqui, ele é um vetor, tem uma parte real, mais uma parte imaginária. Então, eu tenho um vetor real e um vetor imaginário, que se combinam com essa exponencial complexa para dar aquele resultado no final do dia. A mesma coisa segue no campo magnético. Então, nós vamos ter o P0 exponencial de kx menos ômega t mais o conjugado complexo. Que no final é a mesma coisa que está aqui, não vou nem retomar. Isso aqui. E depois o campo clássico. A vai ser um A0 exponencial de kx menos ômega t mais o conjugado complexo. Então vai ficar a mesma coisa, vai ficar A0 real, só que aqui é um escalar, não é vetor. Cosseno de kx menos ômega t menos A0 imaginário seno de kx menos ômega t. Mesma coisa, tudo igual. Certo? Esse B0 tem uma parte real, uma parte imaginária, e esse A0 tem uma parte real, uma parte imaginária. Então eu vou ter que jogar isso nas equações. Então vamos lá, o primeiro termo, divergência de E. Então todas as derivadas, tudo vai ter onda plana. A onda plana vai poder, ela vai sobreviver em todos os tempos. Então eu posso sempre cancelar a exponencial da onda plana. A divergência do campo elétrico vai ser IK escalar é zero. Então, isso aqui tem a onda plana que é jogada fora, então esse termo aqui vai virar IK escalar é zero. Depois, dentro tem o gradiente do áxion, vou tirar o gradiente. O gradiente vai ficar IK. Então, aqui vai ficar IK a zero. E aqui então, é o A zero e o produto escalar. O K é o que vem do gradiente, vem daqui, quando eu faço o gradiente, eu derivo em relação a x, produzo o IK, e o A0 é a amplitude do áxion que fica aqui. Esse K A0 vai estar acoplado aqui ao campo magnético de fundo. Aqui é a mesma coisa. Rotacional, aqui vai produzir um IK vetorial é zero. E aqui vai produzir menos I ômega t. Então, menos I, esse menos que menos I ômega t dá mais ômega t. Então, esse termo aqui vai ficar para nós, kappa, existe, se cancela, tem um I aqui, tem um I aqui. Então, vai ficar K, vetor de onda é zero. E aqui vai ficar ômega t zero. Aqui vai ficar IK D0. Então, aqui já posso colocar direto K escalar D0. Então, mostrando que o campo magnético é ortogonal. O campo da onda, ele vai se, como sempre, né? Ortogonal em direção de propagação, mas o campo elétrico não. A gente perde a transversalidade. A gente agora tem uma componente de campo elétrico ao longo da direção de propagação da onda, que vem justamente do acoplamento do áxion com o campo de fundo. Então, isso já traz uma modificação. Essa onda não é mais uma onda transversal, tem uma componente longitudinal, que é a componente do E0 ao longo da direção de propagação. Depois, o rotacional de B vai me produzir IK vetor V0. Então, aqui eu vou ter IK vetor V0. Aqui eu vou produzir menos I ômega. Então, aqui vai ficar, finalmente vai ficar I ômega sobre C. O ômega vem da derivada temporal, produz menos I ômega, né? A zero. Então, aqui vai ficar A0
menos I ômega. Nós vamos ficar I ômega sobre C. Então, esse ômega vindo da derivada temporal, vamos ampliar isso aqui, ômega sobre C em 0 GH. I ômega sobre C em 0. Constante de acoplamento, diagrama a 0. Então, essa equação tem caráter vetorial por causa desse produto vetorial e por causa do campo magnético externo. O A0 é um escalar. Então, quem está dando o caráter vetorial desse termo aqui é puramente o campo magnético externo. E aqui a gente vai produzir menos I ômega é zero, derivada temporal do E, na onda plana. Vai ficar menos I ômega sobre C ao quadrado é zero. Aí eu tenho I. Então a gente pode cancelar os I's, as unidades puramente imaginárias aqui. Então essa onda, essa equação fica assim. Lembrando que A0, B0 e E0 são grandezas, são vetores complexos. Aqui, todos têm uma parte real e uma parte imaginária. Estou escrevendo tudo para a parte complexa. Agora aqui, o campo A, quando eu derivar duas vezes, eu vou produzir menos ômega ao quadrado. Então, vai ficar menos ômega ao quadrado sobre C2. Derivada temporal segunda. Laplaciano fica menos K2. Então, aqui vai ficar mais K2. Então, Laplaciano é a divergência do gradiente. O gradiente dá menos IK, a divergência dá menos IK, menos I com menos I dá menos 1, fica menos K2. Como tinha menos Laplaciano, fica mais K2. E aqui é o A0. Aqui não acontece nada, fica só o A0, a amplitude. E aqui vai ficar só o exemplo. Então, as ondas planas todas se saturaram, com todas colocadas a zero, e a equação vai ficando mais amena para nós, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos a relação de dispersão. O que é a relação de dispersão? A relação entre a frequência e o comprimento de onda, ou o vetor de onda. Sempre a gente busca na relação de dispersão como expressar a frequência em termos do comprimento de onda. O vetor de onda, né, 2π sobre o módulo de K é o comprimento de onda. E os eventuais parâmetros externos. Nesse caso, quais são os parâmetros que eu tenho? Eu tenho a constante de acoplamento do áxion, conforme. Tenho, basicamente, a massa do áxion, né? Eu posso colocar MA. Lembrando que a massa do áxion, né, está ligada ao comprimento de onda do áxion dessa forma, H cortado sobre MAC. Então, quer dizer, a massa do áxion é H cortado sobre lambda C. Então, eu tenho a massa do áxion nessa relação de dispersão e tenho o campo magnético externo. Então, eu vou ter um vetor de onda agora, quer dizer, uma frequência que depende disso tudo. Então, o índice de refração vai sair muito rico. Eu vou ter um índice de refração que vai depender do acoplamento, da constante de acoplamento do áxion. Quer dizer, o índice de refração do vácuo, né, nesse caso, né, ele vai estar refletindo, né, uma série de parâmetros de uma nova física. Então, a medida desse índice de refração pode nos começar a colocar parâmetros, sabendo o campo magnético externo, sabendo a luz que nós estamos usando, o comprimento de onda, né, a radiação que está sendo usada, a gente pode tirar parâmetros, limites experimentais sobre os parâmetros axiônicos. Então, eu vou obter essa relação de dispersão a partir daquelas equações. E o índice de refração a gente sabe, né? É o módulo de K sobre ômega. Então, C sobre a velocidade de fase. A velocidade de fase, desculpa, é K, C sobre a frequência, adimensional. Então, no vácuo, né, ômega é igual a KC. Então, a índice de refração é 1. Mas, nesse vácuo novo, esse ômega depende de tudo isso. Então, o índice de refração pode até ser menor que 1. Né? Como tem que chamar de metamateriais, o índice de refração pode ser negativo. O índice de refração negativo são esses chamados novos metamateriais topológicos que podem apresentar índice de refração negativo. Índice de refração negativo significa que a luz se propaga não mais com a regra da mão direita, mas com a regra da mão esquerda. Você muda a quiralidade da relação EBK. Né? Então, isso é uma discussão que eu não vou trazer aqui no curso, mas é só lembrar que a gente pode ter dicroísmo. Dicroísmo seria o índice
seja uma frequência que tem parte imaginária. Se a frequência tem parte imaginária, a parte imaginária da frequência tem um I, que se junta com esse I, traz um exponencial real. Em geral, essa exponencial é decrescente. Então a onda entra no meio e atenua por causa do dicroísmo, né? Ou também o dicroísmo pode ser pensado como um índice de refração complexo. Porque se ômega tem uma parte imaginária, K sobre ômega vai ter parte imaginária. Então, isso é o dicroísmo. Birrefringência, a gente já estudou aqui. É o índice de refração depender da velocidade, quer dizer, ou a velocidade de propagação depender do modo de polarização da luz. Nós fizemos na aula passada a luz circularmente polarizada à direita e esquerda, mudou a polarização, muda a velocidade da luz. Isso por causa da isotropia. Então a gente pode ter índice de refração negativo, né? São chamados metamateriais Veselov, né? Victor Veselov foi esse físico russo também, hipoteticamente, né? Ele pensou uma possibilidade e trabalhou nessa possibilidade, que é a existência de materiais com índice de refração negativo. Na época era um nonsense. Então publicou a revista russa lá, mas é assim, uma coisa que ficou totalmente assim, fora da realidade. Hoje, né? Então, isso que a gente está falando, a física, né? A gente tem que ouvir, né? Sempre não pode ficar muito naquela coisa, muito caminhão. É assim que é, a caixinha é essa, eu vou ficar sempre dentro da caixinha. Claro, não é fácil sair da caixinha, né? Sair da caixinha, no meu caso, eu não tenho capacidade de sair da caixinha sozinho, eu preciso de interlocução, né? Mas assim, os caras têm uma cabeça boa, pensa no Salão, pensa no Dirac, né? Pensa no Heisenberg. Pessoas saem da caixinha, não enlouquece. O problema é que a gente sai da caixinha e fica meio maluco, né? Fica meio maluco, beleza, né? Então é importante, mas a gente ouvir o que essas pessoas falam da caixinha. Dirac é completamente assim, considerado louco, né? Pelo Dirac dizia, as loucuras do Dirac vem publicando são um desabono à boa física, né? E até uma antimatéria foi descoberta. E aí Dirac, claro, algo que se retratar. E o humilde é que se retratou. Ele não era nada humilde, mas foi que se retratar. Então, é isso que a gente está colocando. Às vezes a gente precisa, né? Supersimetria, partículas hipotéticas, neutralinos, charginos, fotinos, gravitinos, scalar quark, né? Scalar lepton e Higgsino. Então fica, isso tudo é uma brincadeira. Não, é uma brincadeira, é uma física que está sendo proposta. É brincadeira? Não se sabe. O LHC está. Por que você gastou, né? Esses bilhões de dólares na construção do LHC? Testar também nessas ideias, para buscar o bóson de Higgs. Foi achado. Ainda era também um projeto de expectativa, estava na linha de espera, né? Estava na fila de espera. O LHC acabou descobrindo o bóson de Higgs. Então, deu uma saída, deu uma respirada. Aí agora vamos buscar outras coisas, partículas supersimétricas, monopólios magnéticos, matéria escura. Aí tem tudo, milicargas, né? Tudo isso que o LHC está procurando. Tudo isso o que é física hipotética. Tem que pensar aqui, vocês estão pensando, vocês trabalham nisso. Então, vocês têm que ser mais sonhador, não digo sonhador, mas ter mais fantasia do que a gente pode criar uma teoria, mas vocês ainda vão buscar o experimento que vai medir, entender a dinâmica dos dados, a precisão dos experimentos, os calorímetros. Pô, o LHC é uma coisa fantástica, né? É uma grande vitória da raça humana, né? Aquele aparelho complexo para buscar dimensões que a gente está falando hoje do LHC, que é 10 a menos 18 metros, né? 10 a menos 3 ferros, né? Então é uma coisa fantástica. Eu sou muito entusiasta dessa física experimental. Lá no CCTS, no doutorado, a gente tinha que fazer 2 cursos de física experimental no primeiro ano, dado pelo pessoal do CERN. Foi muito bom, porque naquela época ainda não era o LEP, né, 79, esse meu curso de 79, era o PB-Bar, mas ele estava na busca de quê? Era o JET de PCD, e estava na busca de dado da -0, que aparecia em 82 e 83. Ele descobriu-se os bósons vetoriais intermediários, foi uma coisa grandiosa. Né? Deu o prêmio Nobel ao Rubia, né? E o Salan já tinha ganhado o prêmio Nobel e Rachel em 79, pela previsão teórica. Né? E 82, 83, 82 estava mais nada menos, e em janeiro de 83 isso é zero. Então, as coisas, depois veio o bóson de Higgs, apareceram. Aí apareceu o top quark também, que até só apareceu em 95. Então, quando o Higgs foi descoberto, ainda não se tinha um top, mas se sabia que a massa do Higgs estaria fortemente ligada à existência do top.
que é o qual parece um movimento tecido. Então, assim, a gente está falando de uma física assim, que é construída passo a passo, né? Realmente assim, uma jornada de obstáculos, de cada hora é uma coisa. Então, isso que a gente está falando aqui é um exemplo. Vamos ver se acha o Axon. E o que o Axon vai nos dizer sobre as propriedades de eletromagnética do vácuo, né? Em todos esses parâmetros que podem dar uma certa, assim, uma certa variedade de possibilidades do que seja o vácuo quântico. Então, muito bem, deixa eu apagar isso tudo aqui agora. Para não perder muito tempo fazendo cálculo passo a passo, que eu já fiz na aula passada, quem assistiu a aula, ou quem vai assistir a aula sobre a birrefringência na inisotropia, o cálculo da relação de dispersão que a gente fez da eletrodinâmica do centro, vai seguir mais ou menos isso. Aqui tem uma novidade que aparece um campo novo. Eu vou encaminhar, o resto assim, quando for, tem que executar, multiplicar isso por isso, dar uma expressão grande, eu já vou dar o resultado, porque eu sei que vocês sabem fazer, coisa algébrica, né? Mas só qual é, o que eu posso fazer aqui? Vamos olhar isso aí, como a gente sempre faz. Quem é o B0? B0 é K, está tudo acoplado. Aqui eu tenho B0, aqui eu tenho A0 e aqui eu tenho E0, tem tudo aqui. Então, essa equação de Ampermax é sempre fundamental. Sempre que vocês quiserem obter relação de dispersão em alguma coisa eletromagnética, olha para o Ampermax. O Ampermax está aqui, também tudo. Esse B0 eu posso expressar como K vetorial E0 sobre E0. Eu já tiro o B0 daqui. Então, vai ficar K vetorial K sobre ômega vetorial B0. Esse parênteses aqui é muito importante, tá? Porque quando a gente faz o produto vetorial triplo, né? A, vetorial B, vetorial C, ou A, vetorial B, vetorial C, se eu colocar o parênteses aqui, eu estou multiplicando isso aqui por tudo isso, é um resultado. Mas se eu colocar o parênteses aqui, já é outro resultado. Então, isso é diferente disso. Então, por isso que é bom botar o parênteses no lugar certinho. Tem K vetorial B0. O B0 é isso tudo aqui. A K vetorial é 0 sobre o A. Então é o primeiro exemplo. Agora, aqui eu tenho o A0. E o E0, DF é um parâmetro externo. Então eu posso expressar o E0 em função do E0. Posso colocar um pouco E0 aqui também. Essa equação está toda desacoplada, está ficando só E0. Ela se limpa totalmente. Então a gente vai ter ômega sobre C. Zero cheio tem ômega sobre C a zero e o BF. BF é o vetor. Agora vamos substituir o A0 por tudo isso aqui. Então vai ficar o A0 é menos, o A0 é menos 1 sobre C G ana B de fundo escalar é zero. Sobre menos ômega 2 sobre C2 mais K2 mais lambda a massa, basicamente a massa. Então, fatório esse A0 aqui, então fica menos ômega 2 sobre C2, mais K2, mais lambda menos 2, tudo vezes A0 igual a isso. Então, divido isso aqui. Aqui com esse sinal menos aqui, e com esse sinal menos aqui, eu tiro esse menos daqui, multiplico por menos em cima e embaixo. Então, aqui fica menos, e aqui fica menos. Então, a gente já está começando a ficar assim, material mais tratado. Já desacoplei, as equações estão acopladas, estou desacoplando. Então, sempre, vocês podem usar sempre isso. Como a lei de Faraday-Lenz, ela dificilmente muda, o único lugar que a gente vê a mudança da equação de Faraday-Lenz é nos efeitos da gravitação quântica. Quando a gente traz efeitos quânticos da gravidade, as coisas estão com a pressão meio baixa. Então, estou sentindo cansado, não falo, tem que falar. Quando a gente traz efeitos quânticos da gravitação
para a eletrodinâmica, a gente acaba modificando a equação de Faraday-Lenz. Nesse caso, não. Então, a equação de Faraday-Lenz ela é muito boa, porque ela vai sempre expressar o campo magnético em função do campo elétrico. Não na versão rotacional de E igual a menos dB/dt, porque eu não posso inverter dB/dt. Mas no espaço da frequência, então, no espaço de Fourier, no espaço das ondas planas, o que é ddt vira ômega, e o que é rotacional vira K. Então eu posso dividir, K por isso aqui é um número, então eu posso dividir. Então eu uso sempre essa equação para expressar o B em função do E, e jogar o B em função do E onde ele aparece. Porque isso aí me simplifica, vai me desacoplando. Essa equação aqui estava com B0, A0 e A0. Agora, esse B0 virou E0. Esse A0 virou E0 e esse aqui já era o E0. Então isso tudo aqui igual lá. Menos ômega sobre C2. Então agora eu tenho uma equação boa, só com E0. Claro, esse produtinho aqui, ele pode fazer, né? Lembrando lá da álgebra da linha vetorial, isso, A, vetorial B, vetorial C é A escalar C na direção B. Então fica K escalar E0 na direção do vetor K sobre O. Menos A escalar B, C. Então menos K escalar K, que é K2, no módulo de K ao quadrado, sobre ômega na direção do E0. Desculpa, que é E0. Tá? Usei isso aqui. Substituir o B0 pelo K vetorial E0 sobre K escalar E0. Então, eu tenho E0 aqui, que é essa. Tenho E0. Vocês poderiam falar, mas a K escalar E0 está aqui. Mas eu não preciso substituir, porque já está lá, não preciso usar essa equação. Até porque, do ponto de vista da relatividade, a equação de Gauss do campo elétrico, do ponto de vista da relatividade, ela é parceira da equação do fato de Ampère-Maxwell. Então, a informação que está em Gauss do campo elétrico, eu posso, por uma transformação de Lorentz, trazer para a equação do fato de Ampère-Maxwell. Então, eu não preciso realimentar esse K é zero com essa informação. Deixa o K é zero, já está lá, tudo é zero, tudo bem. K é zero está aqui. Então, agora, K escalar é zero, vou deixar aqui. Aqui eu tenho esse é zero. Não vou dizer que isso é zero. Se eu não tivesse esse termo, o K escalar é zero seria zero. Mas a gente sempre sabe que ele não é zero. Mas eu não vou substituir ele, porque senão eu vou trazer o A zero de volta. É bobagem. Deixa os K escalar é zero, senão não será ele. Tem a zero aqui, tem a zero aqui, tem a zero aqui, tem a zero aqui. Nós temos uma equação só com a zero. Então vamos agora colocar essa equação, porque o que eu tenho nessa equação? Eu tenho um vetor. O que eu estou buscando é o E0. O E0 é um vetor. Eu tenho que organizar. E o E0 é um vetor. Se ele é um vetor, ele está sujeito a uma matriz. Essa é uma equação matricial. Tem que colocar essa equação dessa forma. M e J. E0, vetor, componente J, E0. Tem uma matriz aqui, 3 por 3, atuando no vetor comum. Então, E0. Tem que trazer essa equação para essa forma. Uma matriz atuando no vetor comum, uma equação homogênea. Tudo com E0. Claro, se um sistema de equações lineares, né, homogêneas, sistema homogêneo de equações lineares, ele só vai ter solução não trivial, portanto, o campo é zero, é diferente de zero, que é o que eu estou buscando, eu quero o campo não trivial, se o determinante dessa matriz for zero. E aí, ao calcular o determinante dessa matriz, a gente vai ganhar um polinômio relacionando com os demais parâmetros, aí a gente vai em relação de dispersão. Então, vamos agora, o próximo passo é dar um sentido, uma forma matricial para essa equação. Então, vamos ver, olha só. Aqui eu tenho E0 puro. Aqui eu tenho esse E0. Então, vou trazer esse cara, vou botar tudo lá de esquerda, ômega 2 sobre C2. Então, vamos fazer o seguinte: qual ômega multiplicar por ômega? Tira o ômega daqui do denominador, tira o ômega daqui do denominador. Então, aqui vai ficar ômega 2. E aqui vai aparecer. Não, aqui não vai aparecer mais nada. Então, fica um ômega 2 aqui. Eu multipliquei por ômega. E aqui eu multipliquei por ômega. Então, eu vou trazer isso aqui para cá. Vai ficar ômega 2 sobre C ao quadrado menos K2. Tudo isso multiplicando, o vetor é zero. Se
nós tivéssemos Maxwell, isso aqui é zero. Então, eu não teria, né? Se tivéssemos Maxwell, isso aqui seria zero, porque K escalar é zero, é divergência de é igual a zero. E aí eu teria isso aqui. Isso aqui é justamente a relação da dispersão para Maxwell. Isso aqui é igual a zero, então ômega é igual a K vezes C. Mas aí tem mais coisa. Então, tem esse termo aqui, que é o Maxwell. Isso aqui é puro Maxwell. Aqui não tem nenhum sinal de nova física. Nem aqui, por enquanto. Então agora eu vou ver esse termo aqui. Mas K, esse vetor K está dando, vamos dizer, está dando a tonalidade vetorial dessa equação que multiplica K escalar é zero. Tá aqui, esse termo aqui. Também é maxwelliano. Não está recebendo parâmetro novo nenhum, não tem campo magnético externo, não tem constante de acoplamento do lado. E depois esse termo aqui, que tem essa forma aqui. Então aqui eu tenho 1 sobre C, vai ficar ômega. Então esse 1 sobre C eu vou colocar aqui. Vai ficar muito com ômega 2 sobre C2 também. Então vai ficar mais μ0. Aí a constante de acoplamento do ácido com o fóton vai aparecer ao quadrado. μ0 G a gama ao quadrado. Aí vamos ter aqui ômega 2 sobre C2. E aí, não esqueci de nada. Aí sobre isso aqui, vou botar assim, ômega 2 sobre C2. Aí ainda vamos ter 1 sobre ômega 2 sobre C2, menos K ao quadrado, menos lambda A menos 2. Tá, vou montar esse denominador. E aqui quem dá também a tonalidade vetorial para esse termo é o BF, que vai estar multiplicando esse número, que é BF escalar é zero. Igual a zero. Aí, atento, se eu não esqueci também. Ômega 2 sobre C2 menos K. Tá? Depois desse termo aqui, tá? E aqui eu peguei μ0 G a gama ao quadrado, ômega 2 sobre C2, aqui, o denominador aqui que vem do áxion, e aí o BF. Então aqui nesse termo a gente tem a modificação que vai ser devida ao acoplamento com o áxion e aqui também está a presença do áxion e o campo magnético. Então tem física não trivial saindo daí. Muito bem, vamos escrever essa equação de forma vetorial. Essa equação aqui é um vetor. Se essa equação é um vetor, é vetorial, eu tenho que tirar a iésima componente dessa equação. Então vamos pegar a iésima componente do vetor é zero, a iésima componente do vetor K, que isso é um escalar, isso aqui eu não mexo. E aqui a iésima componente do vetor B de fundo. Vou estar tentando fazer confusão, vou botar aqui BI. Então agora, né? Agora vamos pensar o seguinte. Eu tenho que explicitar, aqui eu botei E0I. Mas aqui não tem E0I, mas aqui tem um E0. Esse produto escalar aqui é um produto, é um KJ E0J. Esse aqui é um produto escalar. Eu não posso botar I, porque I já é esse índice selecionado. Aqui é outro índice, porque esse produto vetorial, esse produto escalar, vai saturar os índices desses vetores aqui, não tem nada a ver com esse. Aqui é a mesma coisa. Esse produto escalar aqui não tem nada a ver com esse I, aqui é o outro produto escalar, que é o BF componente J é 0J. Então vocês estão vendo que eu tenho, ó, o primeiro termo é 0I, depois eu tenho um E0J e outro E0J. O que está me faltando para eu formar a matriz? Vou colocar um E0J aqui. Mas eu posso escrever E0I como sendo delta de crônica, delta J vezes E0J. E aí eu formei uma matriz e fatoro essa matriz em cima do E0J. Então vamos botar que a nossa matriz vai ser ômega 2 sobre C2 menos K2. Vamos fazer o seguinte: esse denominador aqui, eu vou multiplicar, vou tirar ele, vou multiplicar toda essa equação por esse denominador. Então ele vai sair daqui, vai multiplicar o primeiro termo e vai limpar esse termo. Eu vou tirar ele daqui e vou multiplicar ele aqui. Então vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2, ômega 2 sobre C2 menos K2 menos lambda, tudo isso aqui vezes delta J, que
multipliquei esse termo aqui, então eu separaria vezes o delta de J, que vai depois fatorar para o reserva J. Aí aqui eu tenho um termo que é capa I, capa J. E depois aqui eu tenho um termo que vai ser mais Mi0 quadrado ômega 2 sobre C2 dF. Então, campo de fundo, componente I, campo de fundo, componente J, e aí tudo isso atuando em E0 J. Acho que não esqueci de nada, né? E0, já saiu, tá certo? Então tá, ficamos, isso aqui é a nossa matriz aí de J. Eu tenho uma matriz atuando no vetor coluna. Tem um sistema homogêneo de equações, né, em E0J. E aí, claro, para que eu tenha soluções não triviais, ou seja, estou supondo o tempo todo que o laser existe. O laser está tendo um campo elétrico que está se propagando. Então, E0 é diferente de zero. Esse sistema tem solução não trivial. Para ele ter uma solução não trivial, o determinante de M tem que ser zero. E aí é calcular o determinante dessa matriz. Eu vou dar para vocês aqui. Então, vou botar aqui que eu já tenho essa expressão pronta, para não ter que ficar reduzindo no final. É uma coisa simples, né? Todos nós sabemos expressar determinantes em função de traços, né? Então, eu acho que eu tenho a expressão aqui, deixa eu ver, acho que eu botei ela em algum cantinho. Se eu tiver uma matriz com essa estrutura aqui, tem algo vezes delta J, tem aqui um vetor capa I, capa J, tem aqui um outro vetor. Então, eu tenho uma expressão que eu reduzi que é a seguinte: determinante de uma matriz que tem essa estrutura. O coeficiente A vezes delta J. O nosso A é tudo isso aqui. Mais um coeficiente B vezes um vetor I do J. Mais um coeficiente C vezes um vetor VI VJ. Então, se eu quiser calcular o determinante dessa matriz, eu obtenho a seguinte expressão: A multiplica A ao quadrado mais os coeficientes AB vezes o vetor U ao quadrado, o I, quer dizer, U ao quadrado. Quer dizer, no fundo, o nosso vetor U é o KI KJ. É o KI, KI. É caixa lá, caixa ao quadrado. Mais AC V ao quadrado. Quer dizer, no nosso caso, isso aqui é o A. O B vale 1, e o vetor U é o próprio vetor K, e o C é tudo isso aqui. Esse coeficiente aqui é o nosso C aqui. E o vetor V é o B de fundo, então está dentro de fundo. Então, essa expressão vai se construindo assim, mais AC V2, e aqui tem BC, que multiplica o 2. O 2 V2 menos o escalar V ao quadrado. Tudo isso aqui igual são determinantes. Então, tá. Vamos ver se eu determinante. Então eu posso escrever tudo isso com aquilo que eu tenho em cima. Então eu já fatorei um A. Então, como esse determinante é zero, a primeira solução é A igual a zero. A igual a zero significa isso aqui ser zero. Ômega 2 sobre C2 igual a K2, que significa que a onda eletromagnética livre. Não é uma solução nesse caso, a onda eletromagnética está livre. Isso aqui é a relação de dispersão livre do áxion. Isso aqui é ômega, eu estou dizendo, a primeira solução é, como isso aqui tudo tem que ser zero, né? Fatoro esse A,
Então, ou isso é zero ou isso é zero. A primeira solução. Ômega 2 sobre C2 multiplicado por ômega 2 igual a zero. Isso aí seria estéreo o áxion livre. Mas o que a gente tem é interação. Então, vai interessar em nós a relação de dispersão que vai ser não trivial, vai ser essa, porque aquelas duas primeiras não trazem nenhuma informação da física além do modelo padrão. A física além do modelo padrão está no áxion e está claro na não linearidade através do campo magnético externo. Então, eu tenho que agora pegar essa grandeza aqui, elevar ao quadrado. Aí depois, multiplicar A por B, B1. Tá? Então, A é isso aqui, B é 1. E C é isso aqui. Esse C que não sai da luz, não tem nada a ver com o nosso C. Né? Mas tudo bem. Então, eu vou multiplicar. Aí faço cálculo isso. Cálculo é puramente algébrico. Eu tenho a resposta dele aqui. Eu fiz para adiantar a aula, justamente. Aí, claro, é só trabalhar. Aí tem um pouquinho de álgebra, um pouco de evidência. Aí é pura álgebra assim, de ensino. Não, sério, não vamos dizer. Não, sério, o último ano de ensino médio, eu estou fundamental, não, sério. Quando a gente estuda, é um pouquinho de álgebra. Produção de termos semelhantes, exploração, né? Produtos notáveis. Eu, no meu tempo, estudava isso naquilo que seria hoje a sétima. No meu tempo era ginásio. Então, era 5 anos de primário, depois 4 anos de ensino chamado ginasial. E depois, no ensino médio, a gente chamava de científico ou clássico. Né? O meu filho foi fazer carreira científica, mas o filho científico e o pessoal de humanas, sociais fazia clássico. Então, eu era terceiro ano. Terceiro ano do ensino ginasial, né? Seria o 8º ano de vocês. A gente aprendia produtos comparáveis, fatoração, não é só isso. Agora aqui é física de ensino fundamental, segundo segmento. É só resolver essa. Quer dizer, colocar tudo isso aqui e obter uma equação para homem. Então, a equação que a gente obtém para homem, no final do dia, é essa aqui. Então, agora é só trabalho mesmo, assim, algébrico, né? Então, não vou precisar fazer aqui, eu justamente fiz para ganhar tempo, né? Senão a gente vai, bota isso aqui, aí depois tem que botar em evidência, e aí vai agrupando o tempo, a gente ganha uma relação que até é razoável. Aqui só lembrar o seguinte, olha só, isso aqui é o 2V2, é o quadrado de U, quadrado de V, menos o produto escalar de U com V. O produto escalar de U com V é módulo de U, módulo de V e o cosseno do ângulo entre eles. Então isso aqui no final de tudo, esse termo final aqui, eu posso escrever como sendo U ao quadrado, V ao quadrado, e aí vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, que é o seno ao quadrado. Então, a gente está vendo o seguinte, que a gente vai ter uma relação da frequência que vai depender do ângulo entre a direção de propagação, que é o U, e o campo magnético externo, que é o V. Então, tem uma isotropia, justamente. O problema ele não depende só de K ao quadrado, porque isso tudo aqui tem K ao quadrado, mas aqui não. Por causa desse seno é o ângulo entre o I. Então tem um problema de anisotropia. Então isso, a refração vai depender também da direção de propagação da onda K em relação ao campo magnético. Então, essa equação no final de tudo dá para nós o seguinte: ômega 2 sobre C2 menos K2 multiplica ômega 2 sobre C2 menos K2 menos lambda A menos 2 mais I0 G arruma ao quadrado D0 do B1 ao quadrado. Então isso aqui é esse termo. Depois tem um termo aqui mais Então, essa é a relação de dispersão. Então, claro, se eu resolver essa equação, que é uma equação do 4º grau, ômega 4 sobre C4, depois todos temos ômega 2, então tem que depender. Então, é uma equação que a gente chama de π quadrado, né? É uma equação de ômega 2 sobre C2, né? Então, nós temos aqui uma equação assim: ômega 2 sobre C2 ao quadrado, que é esse termo aqui,
Depois eu tenho ômega 2 sobre CO2 vezes isso, K2 vezes isso aqui. Então vai ter um termo aqui que vai ser um parâmetro, vamos chamar assim, um parâmetro alfa vezes ômega 2 sobre CO2. E depois o termo independente, né, que vai ser esse termo aqui, que multiplica tudo isso aqui. O termo não depende de ômega. Então vai ter um termo, e esse termo aqui é completamente independente de ômega. Sei lá, mais um termo que eu posso chamar de termo igual a zero. Então a relação de dispersão tem essa forma. Então é claro que eu posso resolver essa equação para ômega 2. Então daqui a gente pode obter ômega 2 sobre C2. E aí quem conhece ômega 2 sobre C2 vai conhecer ômega sobre C. Quem conhece ômega sobre C conhece o índice de refração. E aí a gente faz só esses cálculos aí, voltando para nós a relação de dispersão. Então isso é o papel da relação de dispersão. Agora vocês observam aí que é uma coisa interessante. O que a nova física traz? Ela se junta à massa em Thales. Né? Isso aqui tudo, né, faz o papel na relatividade. Se a gente olhar para esse termo aqui na relatividade, na mecânica quântica, né? A frequência vira energia. Né? Então, se eu tivesse a equação assim, ômega 2 sobre C2, então lembrar que energia, né, é H cortado ômega. Mas a gente vai ter o seguinte, vai ter um termo que vai ser ômega é sobre H. Então é 2 sobre H cortado ao quadrado C2. Isso é o ômega. Estou analisando só esse termo aqui. Menos K2. P é igual a H cortado K. Então isso aqui é P2 sobre H cortado ao quadrado. E o último termo aqui é menos lambda A, vamos botar assim, menos lambda A menos 2, menos 0, G a gama ao quadrado, campo de fundo ao quadrado. Então isso aqui é só esse termo, estou só escrevendo isso aqui no espaço da energia. Né? Então eu tenho E2, né? Então se eu multiplicar essa equação toda aqui por H cortado ao quadrado C2, então, vou tirar esse H cortado ao quadrado C2 daqui, vou multiplicar por H cortado ao quadrado C2, D2 C2, e vou multiplicar aqui esse termo aqui vezes H cortado ao quadrado C2. Então nós temos E2 menos P2, ou seja, se esse termo aqui é zero, eu tenho E2 igual a P2, C2 mais esse termo aqui. Então esse termo aqui, lambda, agora já posso então se a gente tiver aqui E2 igual a P2, C2 mais H cortado ao quadrado, C ao quadrado, aqui eu tenho lambda A, menos 2, menos 0, G a gama ao quadrado, B de fundo ao quadrado. Então, E2 igual a P2, C2 mais M2, C4. Você vai fazer o papel de vamos dizer assim, de um M2, C4. É a relação relativista entre energia e momento. E aí a gente pode tirar essa massa aí, que é M2, como se for igual a M2, C4, eu vou ter, eu vou ter que o M2 dividido por C2, então isso aqui eu vou ter que M2, esse aqui é igual a M2, C4, então eu vou ter que M2, esse H cortado ao quadrado, sobre C2, lambda A menos 2, menos 0, G a gama ao quadrado, então vai métrico ao quadrado. Então a gente está observando o seguinte, se não houvesse essa nova física,
essa relação de dispersão seria a relação de dispersão do áxion, seria P2C2 mais M5, seria o M2C4, seria a massa do áxion. Só que a nova física, a interação com o fóton e com o campo magnético externo, está dando um shift, está deslocando aquilo que é a massa original do áxion. Então, o que a gente tem aqui? Na verdade, essa massa aqui, esse M aqui, é uma massa efetiva do áxion. Ou seja, a interação eletromagnética com o áxion, ela não mexe com a massa do fóton. E isso aqui, ômega 2. Isso aqui é ômega 2, né? Isso aqui é a relação de dispersão do fóton maxwelliano, né? E2 igual a P2C2, é igual a PC. Então, não mexi na massa, não dei massa, o fóton continua com massa de 12, mas o áxion ganha uma correção à sua massa. Então, essa nova física, ela vai mexer. Então, experimentos que vão poder impor limites sobre a massa do áxion, na verdade, eles vão também envolver esse parâmetro aqui. O campo magnético é dado, o miséria é dado. Agora, eu vou ter uma relação entre esse parâmetro e a massa do áxion. A massa original, não a massa efetiva. Essa massa vem da interação com o fóton. Então, o áxion por livre, ele tem uma massa. O áxion na interação tem essa massa efetiva. Então, eu acho que isso é um resultado que assim, mostra que essa aproximação que nós fizemos de linearizar a eletrodinâmica axiônica em presença de um campo magnético externo, ela nos dá um resultado físico que pode ser, é discutível e que pode ser eventualmente testado. Um tipo de experimento que se faça para perceber, quer dizer, nos experimentos que são feitos, né, hoje a gente tem vários experimentos, tem o CASS, né, áxions solares, né, áxion solar, é o telescópio de áxions solares. Bom, tem muitos outros experimentos envolvendo áxions, né, o experimento do LSW, o PV laser, o PNV, inteligência magnética nuclear. Então, tem vários experimentos que estão buscando áxion. E aí, na verdade, esses experimentos estão buscando relações, né, entre esses parâmetros aqui. Então, aqui a gente tem uma exemplificação de um sistema simples, né, uma eletrodinâmica, que envolve uma partícula hipotética e com uma interação, quer dizer, com um campo magnético externo, com essa constante de acoplamento ao áxion, modifica, por exemplo, a própria massa original do áxion. E, claro, tem uma relação de dispersão, porque quem resolve essa equação tira o ômega, tira o índice de refração, então a gente vai observar que o vácuo tem mais de um índice de refração, porque essa equação tem mais de uma solução para ômega. A pergunta é, quais são abrindo essa equação, resolvendo essa equação, aí a gente vai resolver uma equação de quarto grau, que vai dar para a gente ômega 2 sobre C2. E depois eu chego na ômega sobre C. A pergunta é, eu vou ter como solução frequência imaginária, frequência de parte complexa, porque, de repente, quando a gente resolve, tem aquelas raízes, né? Equação de quadrado, tem raiz quadrada, de D2, menos 4AC. A gente tem discriminante dentro de uma raiz. Dentro dessa raiz, eu não tenho problema com a realidade, dentro do número real. E se esse número dentro for um real positivo ou zero? E se esse número dentro for negativo, eu tenho raiz imaginária. Eu posso encontrar frequência com parte imaginária. Isso que daria índice de refração por parte imaginária. Então, isso que daria tipo livre. Ou, quem sabe, né? Eu posso obter uma frequência que vai dar índice de refração negativo. Ou a refrigência eu não vou fazer aqui, porque o que a gente fez na aula passada, se vocês quiserem agora reproduzir com o áxion, é só seguir os passos da aula passada, que vocês podem mostrar que o vácuo da eletrodinâmica axiônica, ou seja, dessa eletrodinâmica em presença do áxion, é refrigerante também. Então, a interação fóton-áxion nos dá refrigerância. Todas as teorias eletromagnéticas estendidas a partir de Maxwell, a única que não dá refrigerância do vácuo é a ninfa. Nós temos hoje cerca de 15 extensões não lineares da eletrodinâmica de Maxwell. Só quem não dá birrefringência do vácuo são as equações clássicas. O eletromagnetismo de Maxwell não dá vácuo birrefringente, dá ômega igual
ou seja, a relação de dispersão que distingue a relação do vácuo é única. E Corinthians também não dá divergência do vácuo. Agora, as outras alertas dinâmicas modificadas, todas elas dão divergência do vácuo. E esse é um fenômeno interessante para muitas áreas da física, seja para a matéria começar a astrofísica e para a própria física de partículas, porque se o fato daquele dele é divergente, tem alguma física que a gente tem que entender o modelo padrão. Então, esse é o discurso, né, de motivação para a gente introduzir essas eletrodinâmicas além do modelo padrão. Claro que eu posso introduzir também, claro, a interação com os quarks, com os gluons, com o setor, né, de neutrino. O quark, ele é matéria escura, né, então ele pode interagir com várias, entendeu? Pode interagir gravitacionalmente com outras partículas, só que a única física que é mais precisa, né, para dar resultados que precisam de alta precisão, porque todos esses efeitos são muito pequenos, né, essa constante de acoplamento é muito pequena, então eu preciso de efeito, eu preciso de medidas de alta precisão. E quem tem medidas de alta precisão na física ainda é a eletrodinâmica. As outras teorias, a barra de erros na interação forte, ela já está na faixa, na interação forte, a precisão é de uma parte em 1000. Na interação fraca, a precisão é de uma parte em 100. No eletromagnetismo, é uma parte em 10 trilhões, 10 a 13. Então, é sensivelmente muito mais preciso fazer medidas eletromagnéticas. Então, por isso que é interessante estudar essas novas físicas, né, localizadas dentro do eletromagnetismo. Então, o esforço do nosso campo aqui foi um pouco trazer essa motivação para vocês que são experimentantes. Quando vocês ouvirem falar de áxios, fóton escuro, que a gente vai falar, partículas mini carregadas, todos esses objetos são física além do modelo padrão. E são muito bem recebidas pelo eletromagnetismo do ponto de vista teórico, experimental por causa da precisão. E eletromagnetismo, porque isso está nos mostrando como a gente pode caminhar teoricamente para conhecer novos horizontes além do modelo padrão. Então, esse é um pouco o tom desse curso. E para vocês, se quem quiser fazer a tarefa que fica agora é basicamente reproduzir a aula 12, fazendo a discussão da birrefringência do vácuo na eletrodinâmica maximal. O que a gente fez para a eletrodinâmica isotrópica pode ser agora seguido à risca para a eletrodinâmica axiônica. Lembrando que o nosso V da eletrodinâmica axiônica é o gradiente de A, e que o nosso Q da eletrodinâmica axiônica é o DDT lá. Então, a gente tem um mapinha, né, que nos leva à eletrodinâmica axiônica. A única novidade que a eletrodinâmica axiônica traz é que ela traz uma equação de onda do átomo, coisa que lá na eletrodinâmica isotrópica não tem. A gente tem parâmetros. Mas aqui na eletrodinâmica axiônica, no lugar daqueles parâmetros, entra um novo campo, que é o campo do áxion. E aí, o que era a isotropia vira o gradiente do áxion, e o que era o escalar, que acompanha a isotropia, é a derivada temporal do áxion. Certo? Primeira sugestão. Como eu falei com vocês, eu não dou lista, não cobro, mas deixa sugestões. Segunda sugestão, que eu acho interessante, isso pode ser assim, um estudo até que vai levar a desdobramentos mais profundos, principalmente na teoria da literatura, é uma coisa simples, né? É um exercício que um estudante de graduação tranquilamente pode fazer, que é fazer a redução mecânica da eletrodinâmica axiônica. Então, pegando a eletrodinâmica axiônica, e aí a gente vai considerar o campo do áxion, tá? O campo elétrico, aí tem, eu vou fazer em torno do vácuo, a eletrodinâmica axiônica completa, como a gente fez no início, tá? Primeiro quadro, era essa eletrodinâmica. O que é a redução mecânica? É supor que todos os campos só dependam do tempo. Tudo só depende do tempo. Eu elimino todas as derivadas espaciais. Ou seja, todos os gradientes, todas as divergências e todos os rotacionais, eu identifico como sendo zero. Por quê? Porque eu estou querendo ver se esse sistema, qual é a dinâmica desse sistema, se todo mundo só dependendo do tempo. Significa o quê? Significa que em cada instante de tempo, os campos são iguais em todo o espaço. Quer dizer, há uma homogeneidade instantânea. Em cada instante de tempo, o campo não depende da posição. Então é como se eu tivesse, em um certo instante, uma configuração de campo, né, igual em todo o espaço.
Depois, no outro tempo, uma outra configuração, que varia no tempo, mas igual em todo o espaço. Então, é como se eu tivesse vários instantâneos. Isso é o retrato mecânico, né? Eu vou fazer a analogia com o sistema de partículas, porque na mecânica tradicional, a mecânica clássica de partículas, tudo só depende do tempo, né? A gente tem os graus de liberdade, né? Q de T, as velocidades generalizadas, Q de T, e os momentos canônicos, Q de T, tudo só depende do tempo. Então, se eu reduzir esse conjunto de equações por dependência do tempo, o A fica aqui está. O B, ele é gradiente de φ, e o dA dt, então, o campo elétrico. Então, o gradiente de φ vai a zero, porque não tem dependência espacial. Então, o meu campo elétrico, ele vai ficar simplesmente menos a derivada temporal do potencial vetor. Isso é meu campo elétrico. E o meu campo magnético, que é o rotacional de A, é zero. Eu não tenho rotacional. Potencial vetor só depende do tempo, eu não tenho rotacional. Então eu vou reduzir o meu problema a um problema de 4 coordenadas. Eu tenho as 3 coordenadas do potencial vetor, eu tenho a vetor, a x, a y, a z, e tenho o campo do áxion. Então, eu vou ganhar um sistema de equações. Aqui, por exemplo, quando eu colocar aqui ficava K vetorial B, então B é zero. Aqui ficou a zero, então tudo bem. E aqui eu tenho o E0, que é o dAdt. Então, aqui eu vou ter derivada temporal com A, né? Isso, exatamente. A gente vai ter derivada temporal com A aqui. Claro, tem outros termos que eu não coloquei aqui, que eu tinha aquele termo que a gente jogou fora. Mas a gente tem aquele termo que era o ddt, o A, D, então B é zero, um ponto, mas aí a gente tem esse termo que é gradiente de A, vetorial é. Então, esse termo também vai ficar zero, o gradiente do A é zero, e aqui vai sobrar uma derivada temporal, então elétrico, está certo? Então a gente vai ter basicamente, né, isso. Agora, na equação aqui, a gente vai ter esse termo que é zero, esse termo aqui fica, então tem uma derivada temporal de A acoplada a essa coordenada do A. Então a pergunta é, por que esse sistema está descrevendo? Se esse sistema fosse pensado como um conjunto de partículas, qual é a física, qual é a mecânica que estaria por trás desse sistema? A gente já mostrou aqui no curso a redução mecânica das equações de massa, então, a partir do movimento retilíneo e fóton. Depois a gente pegou a eletrodinâmica do de Broglie e Proust, mostrou que correspondia a um oscilador harmônico tridimensional isotrópico, né? Depois a gente pegou também a eletrodinâmica psiônica. Não é a eletrodinâmica isotrópica. A gente fez a redução mecânica e viu que dava uma partícula que tinha uma velocidade que fazia uma precessão em torno da mesotropia. Então a gente tinha vários momentos em que a gente pode descobrir um sistema mecânico interessante por trás de uma eletrodinâmica estendida. Isso é interessante porque, às vezes, olhando o problema do ponto de vista mecânico, eu percebo com mais facilidade que o sistema é só com as derivadas, em que as derivadas parciais desaparecem, é tudo derivado do tempo. O meu sistema, ele pode apresentar, do ponto de vista de uma análise mecânica, alguns efeitos que, às vezes, são difíceis da gente identificar no sistema de campos. Então, a gente vai para o sistema mecânico, faz uma varredura, né? Faz uma análise de possíveis efeitos e depois vê se esses efeitos podem ser trazidos de volta para a física de campos, porque às vezes você resolve o problema unidimensional e isso te dá um insight muito grande sobre o teu problema, nesse caso, quadridimensional, porque aí aqui nós temos derivada no tempo e derivada no espaço. Então o problema é quadridimensional. Mas eu posso ir para o problema mecânico, que é unidimensional, porque a redução mecânica é a redução unidimensional. A gente faz, né? Supõe que todos os campos só tenham dependência do tempo. E no caso do elétrico, vai ter escrito como B, o rotacional de A é zero. Mas no campo elétrico sobra a derivada temporal do potencial vetor. E aí a gente vê claramente o papel do potencial vetor. A física do fóton, ela dá um potencial vetor, que ele tem derivada temporal. O gradiente do φ, quer dizer, o φ, ele não tem derivada temporal. Então, é igual a dt, menos gradiente φ, menos gradiente, tem rotacional de A. Então o campo φ, ele é um campo meio espectador. Ele não tem uma dinâmica própria, né?
Então, isso mostra que a física do fóton está realmente no potencial vetor, porque ele tem uma velocidade, ele tem um momento, um tamanho associado a ele. Quer dizer, a velocidade, digamos assim, seria a partícula advinda do campo eletromagnético, ela está no potencial vetor. Quer dizer, a física do fóton está no potencial vetor. Quando a gente escreve a onda plana, monocromática, que se compara com o vácuo, a gente, na verdade, está usando a equação de onda. A onda plana é o potencial vetor, o φ é zero. No vácuo, a gente tinha mostrado aqui, com base na simetria de Gauss, a radiação livre do vácuo, ela tem φ igual a zero e o A é transverso. Então, o que a gente tem no vácuo é φ igual a zero e divergência de A igual a zero. Então, o campo, o potencial vetor, ele é ortogonal de direção de propagação, então ele é transverso, né? E o campo elétrico e o campo magnético são transversos. K escalar é igual a zero, K escalar é igual a zero, no vácuo. E o φ igual a zero. Então, eu posso sempre eliminar o potencial no vácuo. Quando é livre, eu elimino o potencial escalar e fico só com o potencial vetor, que é transverso. Então, isso mostra a física do fóton para o potencial vetor. Bom, pessoal, então acho que por hoje, basicamente, eu vou discutir isso. Então, eu deixo como essas tarefas, para quem quiser se dedicar a elas um pouquinho. E na aula que vem, a gente vai falar sobre as partículas, fótons e as partículas micrometálicas. Que é um problema interessante também, porque ele mistura dois eletromagnetismos. O eletromagnetismo do fóton e o eletromagnetismo. Eu tenho dois conjuntos de equação de Maxwell. Não tem mais equação de Maxwell e uma equação de Klein-Gordon. Já não tem mais isso. No lugar dessa equação aqui, vai entrar um novo conjunto de equações de Maxwell para o fóton escuro. Então, eu tenho o fóton, gama, e tenho o fóton, sei lá, eu posso chamar de gama linha. Depois a gente já pode misturar o fóton escuro com o áxion. Aí já, mas eu não vou abordar uma pessoa fazendo dissertação sobre isso aqui no nosso grupo. Então, mas assim, depois eu até vou pedir para apresentar, gravar no professor global e mando para vocês, se quem quiser ver um pouco essa discussão. E liga o fóton escuro e o áxion, todo mundo no mesmo navio, né? Mas por enquanto vamos ficar só com o fóton escuro, e isso já dá para ver as partículas micrometálicas, tá bom?